Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Nelson Williams. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. Que ótimo. Você me disse agora há pouco que você não está em São Paulo, né? Você tem passado essa temporada aí com a sua família em outra casa que você tem fora de São Paulo. Como é que você tem enfrentado aí esse momento de pandemia? Bom, como você disse, nós não estamos em São Paulo desde o dia 19 de março, Rafael. É quando iniciou a quarentena em São Paulo, a gente veio para nossa casa, que fica aqui em Angra, né? Nós estamos numa ilha e de vez em quando, eventualmente, eu faço o bate-volta até São Paulo, vou até o escritório. Nós praticamente colocamos 90%, pelo menos do escritório, nós colocamos em home office. É um contingente muito grande de advogados. Hoje nós temos cerca de 450 mil processos e nós estamos falando aí de 1.000 e poucos profissionais da área do direito, fora os que não são advogados, né? Nós temos um contingente muito grande. E estamos, como acredito que a grande maioria, tentando se adaptar, né? Até diria para vocês que nós já se adaptamos consideravelmente à quarentena. Entendi. Antes eu vou desativar aqui os comentários para a nossa conexão não ficar tão ruim, que as pessoas possam te enxergar melhor, mas no final a gente vai abrir os comentários para as pessoas também participarem, fazerem perguntas aqui. Eu também quero dizer que vocês podem clicar nesse triângulo aqui, nesse aviãozinho, e espalhar essa live para todo mundo que deveria participar aqui desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Nelson, você já entrou num ponto que é o primeiro ponto que eu queria entrar dessa nossa conversa aqui. Eu quero retomar algo que aconteceu há pouco mais de um mês aí no seu escritório. Vocês são vítimas de fake news de uma maneira constante, né? Inclusive, até recentemente surgiu uma fake news de que o ex-ministro Sérgio Moro seria advogado no seu escritório. Vocês já até desmentiram essa fake news. Mas há algum tempo, eu vi nas redes sociais que surgiu uma fake news, uma nota falsa e apócrifa de que seu escritório deixaria de pagar os colaboradores, deixaria de pagar todos os fornecedores, uma espécie de moratória, né? Logo depois você veio e desmentiu essa notícia nas suas redes sociais. E com isso eu te faço duas perguntas. A primeira é: qual é o desafio, gerenciando um escritório tão grande quanto o seu, de lidar com tantas fake news? A gente sabe que a gente tem vivido, infelizmente, uma sociedade onde as fake news elas imperam, né? Então, primeira pergunta é: qual é o grande desafio de administrar o escritório com essas fake news? E a segunda pergunta é: como você está fazendo para gerenciar o escritório em meio a essa pandemia? Todo mundo está de home office, parte já voltou, algumas cidades já se flexibilizou, né, a quarentena, então alguns advogados e advogadas já voltaram a trabalhar. Como é que está essa questão? Bom, com relação às fake news, é assim, Rafael, nós somos vítimas de fake news praticamente todos os dias. E toda fake news, ela parte de uma notícia verdadeira ou de algo, né? A que você fala aí é uma carta que começou a circular, se eu não me engano, dia 26 de março. Eu me recordo que eu já estava em Angra, né? Eu estava aqui, e quem me mandou foi um amigo nosso de São Paulo. Aí pegou e me mandou e falou assim: recebi isso daqui. Ele mandou fazendo uma brincadeira. Falou assim: ué, tá pedindo moratória? Eu confesso para você que eu não li a coisa, dei risada. Falei: mas é uma questão de tempo, né? Daqui a pouco a gente pede moratória. Eu não li. Eu vi o arquivo, ele fez a piada, eu brinquei. Daqui a pouco veio de novo de outro lado. Aí eu abri aqui e falei: mas o que é isso? E a gente... Agora me causou estranheza, meu nome no arquivo estava escrito com 2 L's, né? Williams com 2 L's. Os endereços na caixa, endereços antigos do escritório, a gente não usa mais aquele papel eletrônico, né? Era uma petição eletrônica, uma carta eletrônica, e o conteúdo bem feito. Aquele conteúdo, quando começou essa questão, eu vou voltar um pouquinho atrás, e é importante isso, viu, Rafael? Quando eu tenho problema de insônia,
E ficou as madrugadas, né, como acredito que a maioria das pessoas que não dorme de madrugada, você fica na internet. E eu ficava acessando notícias da Covid na Europa e observando muito atentamente a questão da Itália. A Itália me chamou muito a atenção porque, para mim, a Itália ela é muito parecida, né, com o italiano, o país ele é muito parecido com o Brasil e com o brasileiro. E eu comecei ali naquele momento já conversar com os grupos de WhatsApp que o escritório tem, dizendo que nós deveríamos nos preparar para momentos difíceis, que possivelmente o que aconteceu e estava acontecendo com a Itália iria acontecer no Brasil. E com isso surgiu a ideia da gestão de crise. Né? Vamos fazer um gabinete de gestão de crise, principalmente porque, assim, Rafael, a Nelson Williams, todos os nossos números eles são superlativos. Nós temos um número superlativo de clientes, são cerca de 12 mil clientes, pessoa jurídica no país todo. Chegamos a ter quase 750 mil processos sob nossa responsabilidade, quer dizer, um volume considerável. Um número considerável de audiências, um número considerável de profissionais, filiais de todas as capitais. Chegamos a ter 45 filiais, hoje são 29, 28, mais a matriz. Então, tudo é superlativo. Vamos montar um gabinete de gestão de crise. Tudo bem. E esse gabinete de gestão de crise visa o quê? Atender a nossos clientes, aqueles clientes nossos que com certeza vão passar uma grande dificuldade, assim como a grande maioria do segmento. E foi gestado esse gabinete de crise e foi feito, logicamente, alguns planejamentos. Aquela carta, muito daquela carta que tinha lá, era coisas que tinham sido feitas no gabinete de crise. Não tinham feito para Nelson Williams, né? Não tinha sido feito para Nelson Williams. E tinha sido feito modelos de petições, modelos tal, e só que não era para nós, não era para os nossos clientes. E de repente eu vejo uma carta envolvendo o nosso nome para fornecedor, não tinha destinatário. Se você observar, todo mundo recebeu, não tinha, era como se fosse realmente um modelo, ou seja, estava dentro daquele projeto original nosso de fazer um modelo que a gente tinha feito para clientes. Aí fiquei pensando, será que alguém fez o modelo e para não pôr nome de cliente, pôs o nome do escritório, alguém do escritório? Fomos atrás. Não, isso não aconteceu. E realmente não tinha sentido, porque como eu disse para você, o papel timbrado, o timbrado digital, é um timbrado antigo. Ou seja, alguém teve acesso a esse material, fez uma montagem e disparou. E alguém impulsionou. E isso veio de cima para baixo. Nós não recebemos isso, por exemplo, de nenhum fornecedor. Nós não tivemos fornecedores nossos questionando, olha, recebi isso, estou preocupado. Quem que a gente teve? Os colegas, os advogados. Ou seja, Brasília, eu recebi muito de Brasília. E quem fez deu start nos lugares chaves. Brasília, por exemplo, e São Paulo. Aí recebi, fiquei uns 2, 3 dias recebendo aquela matéria. E eu até fazia piada, brincava, falei, isso no momento oportuno a gente acaba usando. A hora que a crise é oportuna, eu vou usar o modelo e tal. E não, nós nunca usamos esse modelo e estamos cumprindo. Óbvio que adaptamos determinados pagamentos, né, negociamos locações, essas coisas, nada, mas não houve uma moratória, isso nós não fizemos a moratória, né? Você negociou. Agora, nós somos muito vítimas disso, você bem disse, agora recentemente é do Sérgio Moro, do ex-ministro. O ex-ministro vai trabalhar na Nelson Williams. Minha sócia de Curitiba, a doutora Sandra Comodaro, naquele dia de manhã recebeu uma ligação de um jornalista do UOL. Eu queria confirmar se o doutor Sérgio Moro vai trabalhar na Nelson Williams, irá ingressar na sociedade e tal. A doutora Sandra, aquela que tem relacionamento lá em Curitiba, inclusive com o próprio Sérgio, né, a quem temos a grande respeito. Aí ela falou, não, isso não procede. Do UOL. Tá bom. De repente, à tarde, saiu aquilo numa mídia até com grande credibilidade no estado do Paraná, e aquilo se alastrou, e eu tive que fazer uma nota, a própria saiu na Folha de São Paulo, Mônica Bergamo me ligou, aí eu falei, Mônica, não procede. A Mônica também, para você ver, a Mônica Bergamo também tinha recebido a carta, essa que você citou aí no início, que essa eu não quis. Eu não quis desmentir. Por quê? Porque eu percebi que esta carta ela circulou apenas no meio advocatício.
Aham. diferente dessa do Sérgio Moro. Essa do Sérgio Moro já foi para a grande mídia e tal. Então eu falei, ô Mônica, não procede, eu dei uma nota para ela e ela acabou soltando. E realmente é um grande desafio, porque você tem uma estrutura muito grande, Rafael. Como eu te disse, tudo é superlativo. Aqui as alegrias também são muito grandes e as tristezas, às vezes, As também são muito preocupações são enormes também, né? grandes. Tudo é superlativo. Eu costumo dizer assim, eu conto vantagens em 15 minutos. Às vezes eu tenho 15 minutos, só eu conto, faço aquela propaganda, né, aqui entre nós, do escritório, falo bem do escritório, né? Aí eu falo que vantagens eu conto em 15 minutos. Desvantagens eu precisaria de horas para contar, porque é lógico que a vida não é feita só de alegrias, nós temos grandes desafios. Mas nada que a gente não supere. Eu, pelo menos, para a advocacia propriamente dita, eu diria assim, Rafael, muitos me questionaram via Instagram ou outras formas, como eu vejo a advocacia. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos passando um momento difícil, e é um momento difícil global, é um momento difícil para o Brasil é um momento difícil, e é um momento difícil para todos, inclusive para a advocacia. Porém, a advocacia, muitos me perguntaram se um advogado em início de carreira, agora com a pandemia, eu costumo dizer, se não tiver trabalho para advogado, não tem para mais ninguém. Porque Esse nós que é o vamos... grande X da questão, né? É algo até que eu falo sempre, Nelson, que o advogado, onde tem crise, tem problema, onde tem problema precisa de advogado, né? Então agora, mais do que nunca, é hora de que o advogado trabalhe, né? Sem dúvida alguma, eu não tenho nenhuma dúvida que nós agora, nesse período, nós estamos num momento de transição. E nós estamos passando durante a crise. E esse é o momento de sermos solidários. Esse é o termo. Agora, E deixa eu eu vou... fazer uma pergunta sobre isso, sobre a solidariedade. Eu até compartilho um pouco da minha experiência aqui no meu escritório. Você disse aí que também tem muitas desvantagens, né? Você disse que tem uma carteira de 12 mil empresas. E a gente sabe que muitas empresas, seja pequenas, as microempresas, as nanoempresas, as empresas que são potências mundiais, todo mundo vai passar por crise. Todas as empresas estão sofrendo muito o impacto dessa pandemia. E muitas empresas, elas não têm sequer condição de remunerar nesse momento de crise, elas têm que renegociar, inclusive, contratos advocatícios, mas agora o que eu tenho dito para todo mundo, inclusive para os meus clientes, agora não é hora de advogado abandonar cliente, agora não é hora de que a gente vire as costas para ninguém, até porque eu acredito que o advogado ele cumpre um papel social muito importante. E a pergunta que eu te faço no meio de todo esse contexto de crise, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão se virando para realmente se adaptar a essas novas necessidades dos clientes e como é que vocês têm conseguido manter a qualidade do serviço, manter a prestação do serviço com o cliente, ainda que com alguns entraves, ainda com alguns atrasos de pagamento, coisa que tem acontecido com todo mundo. O que nós fizemos é o seguinte, como eu disse para você, todo mundo se adapta a uma nova realidade. Nós tivemos aí a suspensão de prazos em vários lugares, né? Alguns ainda permanecem, outros já voltaram. A Nelson Williams, por ela ser muito grande, dificilmente nós só pararíamos se tivesse um lockdown completo no país todo. Eu, particularmente, não acredito e espero que não aconteça. Vou dar um exemplo. O estado do Pará. O estado do Pará parou. Maranhão parou, Ceará parou, tem outros estados que estão parando. Então, nesses estados, nós estamos com as atividades praticamente em dormência, cumprindo aquilo que foi determinado por aqueles governos locais ou prefeituras locais. No resto do país, está funcionando de maneira diferente. Então, para cada estado, nós adaptamos a uma realidade. Em relação aos fornecedores, negociamos, como eu disse no início da nossa conversa. Os que quiseram negociar com a gente, nós fomos muito companheiros, como você disse. Não cabe ao advogado, no momento de dificuldade desse, abandonar. A advocacia, ela exerce um papel que é também um papel social. E não dá para você, né, abandonar no meio de uma tempestade, você abandonar o barco, né? E nós estamos juntos, aceitamos muito, negociamos, lógico. Teve clientes, vou suspender totalmente o pagamento, suspende parcial, faz uma compensação, alguma coisa assim.
Então, para cada caso, nós colocamos nossos sócios, hoje nós somos em 54 sócios, salvo engano, que gerenciam esse relacionamento com clientes. Então, o que nós fizemos? Colocamos esses sócios para negociar com esses clientes tal, e adaptar a essa realidade, de maneira também que não haja prejuízo ao trabalho. Tem clientes, por exemplo, que com a quarentena ou com o lockdown, a atividade dele praticamente suspendeu. Suspendeu a atividade? Suspendeu o pagamento e tal, é perfeitamente compreensível. Houve apenas uma queda, não suspendeu, e outros não houve a queda, e houve o aumento do trabalho, então é uma outra realidade. Para cada realidade, uma decisão, uma negociação. Isso que nós fizemos, Rafael. E é uma coisa que é importante eu falar para você, eu falei da questão social. A Nelson Williams, nós temos nosso instituto, o Instituto Nelson Williams, que é nosso braço social, que é presidido pela Anne Williams. O que nós fizemos com o Instituto? Antes, o Instituto era voltado praticamente só para a área de educação. Nesta nova fase, nós nos envolvemos com aquele projeto As Justiceiras, importante as pessoas estarem a par, porque a violência doméstica aumentou muito nesse período de quarentena, e isso não é só no Brasil, foi no mundo. Então, esse projeto As Justiceiras, se vocês acessarem o site do Instituto ou o Instagram do Instituto, lá vai estar, e também o Conexão GTC Solidário, que é o quê? Atendimento telemedicina, voltado para a telemedicina. Então, todo o apoio para quê? Para que as pessoas evitem sair de casa para ter um atendimento médico. Hoje nós temos a telemedicina já regulamentado, né? Já temos os parâmetros, pelo menos, nós já temos para a telemedicina para evitar a circulação de pessoas. Então, nós abraçamos, através do Instituto Nelson Williams, esses dois projetos, Justiceiras e Conexão GTC Solidário, que é esse telemedicina à distância. Bacana. Deixa eu só fazer um parênteses. A gente está recebendo muita pergunta aqui na caixinha de perguntas, e no final eu vou liberar os comentários, vou abrir a caixa de perguntas. Nós estamos recebendo, até olhei aqui algumas perguntas aqui que vem no inbox, e a gente vai responder todas elas no final, tá? Nelson, a gente falava sobre o papel da advocacia e a importância da advocacia em meio a esse cenário de crise. E agora vamos falar então da advocacia, né? A gente sabe que toda a sociedade vai se transformar. E eu quero falar mais especificamente sobre a sociedade daqui a pouco. Mas a gente sabe que a advocacia ela tem que se antenar a essas transformações sociais. A gente sabe que muitos segmentos de mercado agora estão em declínio, o que faz com que os advogados se façam mais presentes nesses contextos também. E alguns segmentos de mercado, eles também estão agora em uma ascensão muito grande, exponencial. Você falou, por exemplo, de telemedicina. Telemedicina antes era aventada, era discutida, e agora, mais do que nunca, ela é uma realidade, né? Qual é o papel da advocacia nisso tudo e como você acha que a advocacia pode se reinventar? Porque a grande realidade nós somos em todo o país mais de 1.200.000 advogados. E a gente sabe que a grande maioria da advocacia hoje está em crise. Está em crise porque não tem renda para se manter, está em crise porque não entendeu ainda como pode se reinventar nesse contexto, mas a gente está falando aqui o tempo todo que o advogado ele é imprescindível nesse momento de crise. Agora, de maneira mais prática, como você acha que a advocacia pode se reinventar nesse momento de crise e quais são as suas estratégias para que o advogado ele consiga realmente se destacar nesse momento de crise? Bom, a advocacia, ainda que a Nelson Williams seja em larga escala e nós temos um tamanho, eu diria para você assim, considerável, a advocacia é uma atividade personalíssima, Rafael. Então, a rede de relacionamento é vital. Momento de crise, todos estão passando. A Nelson Williams está passando, tenho certeza que N escritórios. E você pode falar assim, eu não estou passando uma crise financeira, eu não fiquei sem dinheiro, sem recursos, mas você ficou sem receita, houve queda de receitas, alguma coisa houve, com exceção de pouquíssimos segmentos, não sei, talvez o segmento de supermercado, laboratório, farmácia, né? Mas a grande maioria, 99% dos segmentos, ou 98% dos segmentos, estão atravessando uma crise e a advocacia não ficou imune a isso. Porém, esse é o momento de você plantar. De você plantar o quê? A semente.
Você tem um network, você tem relacionamentos. A hora que passar a crise, e eu tenho batido muito nessa tecla, viu, Rafael? E eu tenho visto pouca preocupação. Como será a retomada? Porque o que acontece? Nós estamos todos recolhidos, talvez dure mais um mês, 2 meses, ninguém consegue precisar o prazo. Na hora que retomar, como será essa retomada? A minha percepção, terra arrasada. Nós nunca passamos por isso. Nós não temos o exemplo na nossa geração, na geração, talvez, na geração de nossos pais, nós não tivemos isso. Não dá para você comparar com a Segunda Guerra Mundial. Não dá para você comparar isso com 1929, 2008. Está brincando? Não dá para comparar. Na minha percepção, e eu procuro estar sempre muito atento, leio todos os jornais, leio todas as mídias, tenho acesso a uma gama grande de informações pela nossa estrutura, pelo nível de relacionamento, a minha percepção é que o retorno será uma terra arrasada. Esses dias, uma matéria, inclusive ele externou isso numa matéria, o Roberto Setúbal diz que 30% das empresas vão quebrar. Eu diria para você que eu achei que ele foi modesto, falar em 30%. E nós não estamos vendo uma coisa, Rafael, nós não estamos vendo um projeto jurídico de retomada. Vou te dar um exemplo, nós fomos negociar para vários clientes nossos diminuição de parcelamento de acordo trabalhista. 99% dos juízes do trabalho indeferiram. E nós estamos falando de acordos, às vezes, de R$70 mil a parcela por mês, R$30 mil a parcela por mês. Nós não estamos falando de parcela de R$3 mil. Nós estamos falando de parcelas expressivas que poderiam ser reduzidas à metade, que nem assim o sujeito ficaria desguarnecido. E o que aconteceu? 99% você observa que há um indeferimento. Tanto é que quando há um deferimento é notícia, saiu no Migalha, saiu no Conjur, saiu em várias mídias, saiu no Valor Econômico e tal. Deferiu a suspensão de um acordo trabalhista ou a diminuição. Isso foi notícia, porque a regra tem sido o judiciário não acatar essa redução e de valores expressivos. Então, se não houver uma preparação, um projeto de lei para a retomada, a hora que fala assim, os prazos voltaram, a quarentena foi suspensa, ainda que nós estamos voltando devagar, vai ser uma enxurrada de execuções, vai ser uma enxurrada de execuções fiscais, porque há tributos aí, parcelamentos que não vão ser pagos, que não estão sendo pagos, 3 meses de suspensão, depois volta tudo, não pagou, vai ser um Deus nos acuda, tal, vai ser protestos, vai ser busca e apreensão de veículos, busca e apreensão de maquinários, pedido de falência concordata, vai ser um quadro horroroso. Não vai faltar serviço para advogado. Porque, veja bem, nós estamos falando de serviço para o advogado, para Nelson Williams, para aqueles grandes escritórios de Goiás, aqueles grandes escritórios de todas as capitais, de todas as cidades, e também para o pequeno, o advogado que tem início de carreira, vai sobrar um mundo de ações que vai ser possível ser impetrada, vai ter serviço jurídico para todo mundo. Porém, haverá um caos. Se isso não for feito de maneira organizada, haverá um caos. Porque nós estamos tendo um contingenciamento. Veja bem, vai estrangulando, as receitas não estão entrando. Eu, por exemplo, assim como você e vários outros colegas aqui, tivemos clientes que suspenderam o pagamento, tudo bem. Terminou a quarentena. Como que ele vai voltar? Os mensalistas, por exemplo, aquele cliente que paga por mês, ele volta a pagar por mês ou para trás? O que a gente vai fazer? É o mesmo valor ou não é o mesmo valor? Né? Valor? Você é um contrato. E aí saiu uma matéria, se eu não me engano, sábado no Estadão, viu, Rafael? Estado de emergência, o fator do príncipe e tal. Conforme também for aplicado isso, ninguém mais cumpre o contrato. Eu, por exemplo, nós advogamos para várias grandes varejistas, grandes varejistas mesmo. E um que eu posso citar, por exemplo, é a Havan, Luciano Hang. Essa eu posso citar porque, inclusive, uma das decisões que nós conseguimos para a Havan foi objeto de uma matéria no jornal. Então, você tem grandes clientes que nós estamos negociando locação. A hora que retomar,
Ele reduziu apenas no período da crise. Quando retomar, ele vai voltar para o... Tem que ser gradual também, né, do valor do aluguel, né? E tudo isso é contrato. E, por outro lado, você tem que entender também, quando você está negociando, você está negociando com o outro lado que também está contando com essa receita. Então, tem gente que vive de aluguel, aí de repente, como assim não vou receber mais meu aluguel? A minha vida estava lastreada na locação que eu recebo, eu economizei a vida inteira para ter aquele imóvel, a minha aposentadoria. Então, é um problema social monstro. E um dos artigos, o artigo meu da revista Forbes deste mês, é exatamente Plano Marshall Jurídico. Porque você ouve plano Marshall econômico, plano Marshall não sei o quê, da saúde, e o jurídico. Porque haverá um caos jurídico. Se não houver um retorno programado, nós teremos um caos jurídico. Exatamente em virtude desse contingenciamento de demandas que está sendo feito em razão agora do momento. Está todo mundo, de certa maneira, em quarentena, ou todo mundo assustado, vendo essa quantidade exorbitante de mortes que estão acontecendo, e está em escalada, né, está aumentando. Quer dizer, todo mundo está com a paciência muito grande. Todo mundo está tolerante. Eu falo para você porque, como eu disse no início da nossa conversa, nós fomos negociar com fornecedores, encontramos os fornecedores com o coração aberto. Os nossos clientes vêm negociar conosco a questão de suspensão de pagamento ou diminuição, encontram-nos também com o coração aberto, junto neste momento para atravessar essa tempestade. E saiu uma charge muito interessante, né, que é uma tempestade em vários barcos. Todos nós estamos na mesma tempestade, não no mesmo barco. Não no mesmo barco. Eu te falei, tem gente que tem recursos, que a crise vai passar, ele tem recursos, vai aguentar e depois retoma. Tem um prejuízo? Tem. Tem uma diminuição de receita? Tem. Mas ele não suporta. Agora, tem gente que vai ficar no osso. E aí? O que vai ser? E aqueles que não ficarem no osso, que não morreram durante a crise, vão morrer no pós-crise? Porque você tem empresas encerrando a atividade, e eu recebi N e-mails de restaurantes que a gente frequentava, informando que infelizmente fechou, lojas que fecharam e tudo mais. Isso durante a quarentena. E depois? Depois, quantos vão fechar, quebrar? Porque tem muitos que já quebraram e não descobriram ainda, não sabem. Tem gente que demora para cair a ficha. Eu, por exemplo, como eu te falei, pela minha visão lá de trás, eu comecei mais ou menos em fevereiro. Quando iniciou a crise na Itália, eu falei, virá para o Brasil. E tanto é que quando eu falava, eu parecia o profeta do caos. Você vê as pessoas, Rafael, elas olhavam para mim, nossa, eu não... né? Que besteira, que pessimismo. Né? Eu participei de um evento em março, começo de março, com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nós estamos participando e eu compus a mesa com ele no evento. Aí eu olhei, né, olhei para ele, olhei para um amigo que estava do lado e falei assim, esse daqui eu acredito que seja um dos últimos eventos públicos que a gente participe. Aí ele olharam para mim meio assim, né? Eu falei, mas já nós não poderemos mais participar desse tipo de evento. Ali, em março, veja bem, dia 23 de março foi decretado já a quarentena em São Paulo, mas dia 19 eu saí de São Paulo. Então você percebe que as pessoas, elas às vezes levam tempo. Outra coisa, as pessoas céticas com relação ao número de mortos. Eu fiz uma projeção no início, quando eu vi aquele aumento, não sei o que, fiz uma projeção, falei, vai morrer muita gente. Rafael do céu, você não tem ideia, e pessoas com nível de conhecimento, não pessoas ignorantes, não, nível de conhecimento, as pessoas, imagina, teve gente que falou, mas vai morrer no máximo, no final do ano, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, eu falei, você está brincando, meu amigo, olha a Itália, imagina, aquilo lá não acontece aqui clima quente, aquela conversa que todo mundo ouviu. E agora nós já estamos no número de 10, hoje foi 11.000, e as projeções são assustadoras, Rafael. As pessoas estão ficando cauterizadas. Morre 200 e poucas pessoas em Brumadinho, foi uma comoção. Quando morre pouco, que morre 500, 2 Brumadinho por dia. São 3 jatos lotados, é como se caísse 3 jatos lotados. E escalada subindo. A Itália chegou, se eu não me engano, a 2.000 e poucos mortos dia. A Itália chegou em 2.000 e poucos mortos dias, quantos chegará ao Brasil? Agora é muita gente.
As pessoas, não, mas tem 200 milhões de habitantes. Não é assim, gente. Não é assim. É muita gente. Ontem, se eu não me engano, saiu uma notícia, e eu confesso que aí eu não sei se é fake ou se não é, que já morreram mais gente do que com problemas naturais. Essa foi a problemas naturais, que seria outras conformidades, né, com exceção de velhice e morte natural. Então, é um quadro que nós teremos pós-Covid, que nós ainda não sabemos o que é. Agora, para a advocacia vai faltar serviço? Não vai faltar serviço. Esquece. Essa leitura de para a advocacia faltará serviço, não. Agora vai ter que ser adaptado a novos tempos. Vou dar um exemplo. A nossa classe vai ter que aprender a trabalhar assim. Nós, por exemplo, temos escritórios em todas as capitais, sócios em todas as capitais, e esses sócios comumente vêm à matriz, que é São Paulo. E viajam de estado para estado. Nós tínhamos um contingente de viagens mensais absurdo. Isso daqui acaba com esse contingente de viagens. Outra, o atendimento a cliente. Eu, você e acredito que todos aqui que estão nos assistindo estão atendendo clientes, estão conversando com os amigos, todos por teleconferência, videoconferência, fazendo live, a quantidade de lives que você tem por dia, ou seja, uma nova realidade se estabeleceu. Eu, por exemplo, já tenho certeza, acaba essa quantidade, na Nelson Williams não existirá mais essa quantidade de viagens. Hoje, todo mundo se comunicando, as reuniões de sócios, são 54 sócios, hoje é por videoconferência. Mas não tem a menor dúvida, antigamente essas reuniões eram presenciais, toda semana tinha sócios do escritório em São Paulo para a gente conversar. Não será assim. Atendimento a clientes. Possivelmente, não precisa mais, né? Exato. Aprendendo a se reinventar, né? Exato. O home office, na Nelson Williams, eu imagino que 1/3 ou um pouco mais não retorna mais ao escritório. Nós tínhamos na matriz 3 andares lotados de gente. Áreas estratégicas, e o contencioso está todo no mesmo lugar. Com certeza esse contingente irá diminuir muito em virtude de home office. Não vai diminuir o serviço. E acredito até que não diminua, talvez. E assim, aqui no meu escritório, é claro que a demanda aumentou demais, né? Mas a produtividade daqui do meu escritório aumentou exponencialmente. Eu vi uma pesquisa, inclusive o Tribunal de Justiça aqui de Goiás também foi um dos melhores meses em termos de produtividade. Muitas varas conseguiram zerar o número de processos que estavam pendentes. Então, isso já é uma realidade. Deixa eu só voltar naquele ponto que você disse das terras arrasadas. Esse é um cenário que realmente me preocupa. Eu até escrevi semana passada um artigo para o Migalhas falando sobre isso. Imagina, Nelson, quantos milhões de contratos ativos nós temos no país. Se nós somos 210 milhões de habitantes, quantos contratos você tem? Quantos contratos eu tenho, pessoa física? São centenas de contratos que a gente tem por aí, né? Imagina só se a gente realmente fizesse um cálculo de boteco, né? E a gente pensar que todo mundo vai deixar de honrar os contratos. Imagina a quebra que isso não vai causar. Então, realmente, além de um cenário caótico no Poder Judiciário, hoje nós temos aí aproximadamente 80 milhões de processos judiciais. Quantos processos nós teremos depois da pandemia? Então, essa é uma coisa que me assusta muito. Mas não é só o cenário do Poder Judiciário que me assusta. A quebra dos contratos vai fazer com que o dinheiro pare de circular. O dinheiro parando de circular, as pessoas não vão mais ter emprego. E aí sim a gente vai ver o que é miséria, né? E eu me preocupo muito também com o pós-pandemia. E eu acho que é importante para o advogado e a advogada já imaginar que, se agora já está difícil, nós, como solucionadores de problemas, nós temos que propor novas propostas, né? Propor novas propostas foi redundante, mas propor um novo cenário para os nossos clientes após esse contexto de crise. Agora, você está falando aí, Nelson, que os seus sócios, eles viajam aí para São Paulo. Você também faz um bate-volta lascado, né? Entre todas as capitais, e é um vai e volta, e pega avião para não sei onde. Aqui em Goiânia, tem um voo horroroso que parte para São Paulo, que sai 4 e pouco da manhã. É um voo terrível. E às vezes a gente tem que pegar esse voo, chega em São Paulo ali por volta de 6 e pouco da manhã, 6:30 da manhã, e esse voo, ainda por cima, ele não em Congonhas, é Guarulhos. Então, você tem que atravessar a cidade inteira,
para chegar numa reunião às 10 da manhã, passa o dia ali em reunião e retorna para Goiânia no mesmo dia. Eu já cansei de fazer esse voo, ali na região do Morumbi, né? Que, poxa, tá do lado do aeroporto de Congonhas. Mas aí não tem voo de volta também. Aí tem que atravessar de novo a cidade no horário mais caótico que tem para voltar para Guarulhos. Chega aqui cansado. Para quê? Hoje a tecnologia já nos mostrou que é possível. Se antes a gente era tão cético, imaginava que não dava para a gente fazer esse tipo de reunião virtual, reunir com os clientes virtualmente, agora a gente está vendo que é mais do que possível, né? E assim, de coração, eu não quero romantizar o coronavírus. Longe disso. A gente sabe que hoje, dia 11 de maio, nós temos mais de 11 mil mortos no Brasil. Mas, na sua opinião, e aí eu quero até citar o seu caso novamente, você que antigamente vivia em viagens, você já está há mais de um mês só com a sua família, na sua casa em Angra. Na sua opinião, qual que vai ser a grande transformação social pós-pandemia? Você acha que as relações elas se tornarão mais humanas com isso? E o que a advocacia ela pode aprender com o coronavírus? Bom, primeiro que a questão da advocacia. O que a advocacia pode aprender com o coronavírus? Primeiro é a atualização tecnológica, né? Nós já aprendemos que ela funciona à distância. E outra, vai ser necessário regular isso, né, o Rafael? Porque nós temos a advocacia, ela é uma atividade eminentemente tradicionalista, e normalmente ela anda bem atrás das modernidades. Nós vamos ter que mudar essa forma. O Conselho Nacional da OAB, inclusive, já tem discutido sobre a precificação de honorários da consulta virtual. Inclusive, o nosso presidente aqui do TED, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina aqui de Goiás, é muito combativo, viu, Nelson? Ele está participando aqui da nossa live e é algo que a gente já tem discutido muito aqui, e você está certo, né? A gente precisa se antever essas questões. Assim como você viu a medicina, até então não poderia ter consulta online, a telemedicina. Hoje já estão regulamentando isso. A advocacia vai para a mesma linha, porque o que acontece? E por isso que eu te falo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco isso daqui torna muito fácil os relacionamentos. Daqui a pouco a consulta advocatícia deixa de existir, né? E você precisa regulamentar isso. Vou dar um exemplo, o cliente me liga o dia todo. Isso não é durante a noite, né? Hoje nós somos acessíveis, todos são acessíveis. Você é acessível, eu sou acessível, o presidente da República é acessível. Hoje, com as mídias sociais, todos são muito acessíveis e não tem hora para ser acessível. E aí acontece, nós, por exemplo, estamos dando consultas, atendimentos online. Como precificar isso? Como que é feito a precificação disso? Outra coisa, nós temos uma superexposição hoje nas mídias. Se expõe muito. Antigamente, não podia se expor porque você se expunha no jornal, na televisão, coisa do tipo. Mas hoje, as mídias são muito mais. Você tem muito mais exposição nas mídias sociais. Como que será regulamentado isso? Agora, na minha opinião, deve ser aberto. Sabe, Rafael, nós temos uma nova geração de advogados, sabe, e nós temos uma nova realidade. A ordem tem que abrir sua mente para esses novos tempos. Não adianta bitolar e colocar muita trava, porque se você coloca muita trava, o que acontece? Acaba caindo em desuso. E começa a perder o quê? A credibilidade, a representatividade. E eu sou pró-representatividade. Eu acredito que a ordem, ela é o que nos representa. É o nosso guarda-chuva. É a nossa proteção, é o que protege as minhas prerrogativas, a sua prerrogativa, é uma atividade essencial, é até redundante, mas a ordem não pode se perder em coisinhas pequenas e, sabe, ficar criando problemas ao invés de criar soluções. E muitas vezes, e aqui eu faço uma crítica e diz que só tem o direito a criticar quem está disposto a ajudar, e eu confesso para você, não tem interesse político com ordem, mas tem interesse em ajudar. A ordem muitas vezes cria empecilhos ao invés de criar facilidades para o exercício da advocacia, sob o manto de que está protegendo a advocacia, quando na verdade não a está protegendo. Tá?
Então, é necessário a gente tomar muito cuidado e ter muita sensibilidade, porque nós teremos um mundo pós-Covid, diferente de tudo. Você citou as viagens aí. Ô, Rafael, você já parou para pensar as agências de viagem? Eu tenho N clientes que o escritório atende da área de viagem, nós atendemos companhias aéreas. Como que vai funcionar uma companhia aérea? Como que vai ser o fluxo de passageiros numa companhia aérea? Vai sobrar só para o turismo? O turismo não comporta as companhias aéreas, entendeu? O grande faturamento das companhias aéreas estão baseados em viagens de negócio, na viagem executiva. E aí, com a diminuição, teremos um problema na companhia aérea, teremos um problema nas agências de viagem. Com essa teleconferência, com o teleatendimento, como que ficarão as consultas advocatícias? Nós iremos continuar cobrando nossas consultas? Como serão os novos contratos advocatícios? Como que nós vamos mensurar? Porque muitos problemas, e você sabe, nós aqui todos que somos operadores do direito, muitos problemas são evitados e são resolvidos no consultivo. É desnecessário, às vezes, um ajuizamento de ação. O advogado ele é um conselheiro. Muitas vezes, você, com um conselho jurídico teu, você evita um conflito. E, às vezes, esse conselho foi dado por uma ligação, uma mensagem, uma troca de WhatsApp. Como nós vamos precificar, não vamos precificar? Como ficará isso tudo? É necessário nós já estarmos preocupados com, é necessário, volto, a estarmos à ordem, e aí é para a ordem, estar preocupada com a retomada. Qual vai ser o plano Marshall jurídico de retomada? Porque nós teremos uma avalanche de demandas e necessariamente isso pode não ser bom. Pode não ser bom nem para a sociedade e nem para a advocacia. Então, por quê? A hora que tiver uma avalanche, se nós que somos da advocacia, e aí eu vou falar, a ordem dos advogados não tomar a frente, outros tomarão. E outros tomando a frente, possivelmente não sairá algo bom. Não sairá algo bom. Se tem alguém que tem condição de desenhar um projeto de retomada, são os advogados, são os operadores do direito. Né? Tem uma frase que o presidente da OAB aqui de Goiás, o Lúcio Flávio, ele sempre diz, que eu gosto muito. Ele fala que a OAB é a ordem dos advogados. Então, obviamente, que a ordem tem que prestar, sim, um serviço à advocacia. Mas nós também somos os advogados do Brasil. E depende de nós. Então, é por isso que é bom frisar a importância da OAB nesse contexto de crise. E o Conselho Federal ele já tem se movimentado muito a esse respeito. É importante que a OAB realmente ela tenha uma atuação muito imprescindível nesse momento, porque nós, advogados, é que vamos reerguer o país, né? Exatamente. Não, tudo vai passar pelo jurídico, Rafael. Não existe retomada que não passe pela área jurídica. Né? Nós temos, como você disse, são milhões e milhões de contratos, contratos que grande parte não está sendo honrado, e esses que não estão sendo honrados vão cair de alguma maneira no colo de um advogado ou de um grupo de advogados. E a normatização dessa retomada, ela deve ser feita, na minha percepção, com a ordem junto. Não sozinha, mas vai precisar da ordem, vai precisar da AGU, vai precisar da Procuradoria, vai precisar de que todos se unam para balizar como será a retomada. E até o presente momento, eu não vi nenhuma preocupação com relação a isso. Não vi. Pelo contrário, eu vi pessoas tacando pedra, que eu te falei nesse artigo do Estadão, que ele fala, cuidado com o estado de emergência, o fato do príncipe e tal, tudo mais. Tudo bem, eu concordo. Esse é o problema. E a solução? Qual vai ser a solução? Nós precisamos no meio termo. Vou dar de volta para você. Retoma, abre-se os prazos. Vai ser uma enxurrada de execuções, busca e apreensão, vai ser uma enxurrada de processos. Como será administrado isso? Como que o judiciário vai receber isso? Com a mesma sensibilidade que os juízes do trabalho hoje têm recebido quando há pedido para diminuição de parcela de acordo? Porque, veja bem, eles não estão tendo sensibilidade praticamente nenhuma.
Se os outros também não tiver, vai ser falência, vai ser busca e apreensão de equipamento, pega o equipamento, a empresa, a fábrica deixa de funcionar, o Uber deixa de trabalhar, vai ser uma coisa, vai ser um horror. E a ordem deve já estar tomando a frente, entrando em contato com os órgãos governamentais para desenhar um projeto de retomada. E esse projeto ele tem início, na minha percepção, a raiz, a linha mestra dele é a Lei de Recuperação Judicial. São as RJs. Porque a RJ ela já desenha um quadro de insolvência, né, de problema financeiro. Agora, logicamente, não é a RJ, mas ela é uma linha a ser seguida, como que vão ser balizados, como que vão ser considerados essas inadimplências contratuais e tudo mais. Volto a falar, para advogado o serviço não faltará. Se hoje nós estamos passando um momento que é conturbado, tal, nós teremos mais conturbação no retorno. Acredito até que o retorno seja pior do que esse presente momento. Resumindo, não é suficiente olhar só para o momento de pandemia. É um momento passageiro. Graças a Deus, vai ser um momento passageiro, esse momento de quarentena. Mas um momento pós-pandemia é um momento de um cenário de muito mais incerteza, e a gente sabe que é um cenário de uma crise muito maior e de anos. Vai ser um momento realmente, infelizmente, duradouro, algo que a gente não experimenta nem na grande crise de 29, né? Já está mais do que claro e definido de que é a maior crise do século XXI, né? Então, de fato, a advocacia ela tem que olhar para além do Covid, ela tem que olhar para esse momento pós-pandemia, que é o momento onde vai se iniciar a crise, né? Rafael, o pós-pandemia é pior do que a quarentena. Sim. Grave essa minha frase. Inclusive, existem alguns estudos que dizem que a cada 1% de desemprego morre mais de 40 mil pessoas, né? E o desemprego ele vai bater muito depois do que esse momento de pandemia. Pós-pandemia, tudo caminha para ser sinistro. Porque o que acontece? Hoje, tudo é a pandemia. Tá tudo em marcha lenta, a economia tudo em marcha lenta, a paciência das pessoas ela é maior, a tolerância é maior. Voltou, vai ser um ambiente selvagem. E esse ambiente selvagem, ele é socialmente muito perigoso. Ele é muito, muito, muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas vão se desesperar. E a hora que a pessoa está desesperada, ela não consegue mais raciocinar direito. Ou seja, a razão já não funciona. E nós temos, como operadores do direito, como atividades essenciais à administração da justiça, essenciais ao Estado democrático de direito, estar ajudando, colaborando, desenhando um projeto que esta turbulência pós seja amenizada, que ela vai existir, não resta dúvida, mas que seja amenizada. O pós-quarentena, a retomada, será um quadro social pior do que o que nós temos hoje. Guarde estas minhas palavras. Por quê? Porque todos vão querer voltar, todos vão querer tirar o atraso, todos vão querer receber, todos vão querer retomar as atividades numa terra arrasada. E aí a paciência vai ficando curtinha, a paciência é curta, eles vão procurar um advogado, o advogado vai tentar solucionar, numa solução, judicialização. Judicialização vai ser um Deus nos acuda. E nós, como eu falo assim, sempre, o nosso interesse é o quê? É que a sociedade, que haja harmonia. Eu prego sempre a harmonia na sociedade. A sociedade precisa de harmonia. A gente não pode viver na base de uma sociedade do caos, né? Isso é impossível. A radicalização, há uma radicalização política absurda, uma raiva, um ranço. As pessoas, você viu as últimas manifestações lá em Brasília, já quer partir para agressão, não sei o quê. Meu Deus, os nervos estão à flor da pele. E nós nem retomamos ainda pós-pandemia. Mas é um exemplo do que está acontecendo. E nós precisamos apaziguar nossa sociedade, norteá-la
para que haja menos turbulência. A turbulência haverá serviço sim para os advogados, com mais ou menos turbulência, para serviço para advogado vai haver, mas com muita turbulência, com um quadro total de caos, todos nós sofremos mais, porque todos nós pagamos o preço. Aqui, o problema, o advogado tem serviço, dane-se o resto. Não é assim. Não pode não, ser. Não funciona. Depende das outras pessoas, dos outros setores também. Nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos um quadro social em volta de nós. Nós não somos uma ilha, nós não vivemos isoladamente, nós vivemos em sociedade e em coletividade. O que é bom para a sociedade é bom para nós, o que é bom para nós apenas não é bom para a sociedade, é ruim para todos. Não esquece essa questão de ser egoísta, não dá para ser egoísta. Perfeito. Então A Fernanda Lourenço, que é nossa coordenadora lá de Goiás, chamada de Goiás Velho, inclusive na sua próxima vinda, você tem que conhecer a cidade de Goiás, que é uma cidade histórica aqui do nosso estado. Ela falou que o único defeito dessa live é que ela só dura 1 hora, né? E a gente só tem mais 9 minutos. Eu vou até ativar aqui os comentários para o pessoal já ir interagindo. A caixinha de perguntas aqui está pipocando de pergunta. E para finalizar, antes da gente abrir para essas perguntas, eu quero te fazer, já que a gente conversava antes, que um grande público aqui é de advogado jovem. E eu quero te fazer uma pergunta, na verdade, 2 perguntas em uma só, né? Voltado para a advocacia jovem, para quem está começando agora na carreira. O que é imprescindível para se ter sucesso na advocacia? E a outra pergunta que eu te coloco para você responder de uma vez só é: quais foram os seus principais erros que você, se você pudesse voltar no tempo, você não teria cometido, e onde esses erros te levaram, quais foram os aprendizados que você teve com esses seus erros? Advogado que está começando, o meu conselho, network, relacionamento. Todos nós temos amigos, todos nós nos relacionamos, quer seja numa igreja, quer seja num clube social, quer seja aonde for. Todos nós temos um leque de relacionamentos. Estou iniciando minha atividade. Esses tempos atrás eu fiz uma postagem falando de cartões de visita. Aí eu falei, eu sempre tive cartões de visita. Todas as famílias têm cartões de visita. Por quê? Porque é onde você se identifica. Está começando a sua atividade? Qual é o teu leque de relacionamento? É familiar? Entrega seus cartões para a família, conversa com a família, começa a trabalhar com a família. Ah, eu tenho alguns amigos, começa a trabalhar com os amigos. Peça para que esses amigos indiquem você seu trabalho. Escolha algo, no começo faz tudo, ou especialize-se. Aí é que depende de cada um. Agora, o que o advogado iniciante não pode ter? Inibição. Não pode ter inibição, não seja inibido, não seja tímido, não seja acanhado, seja uma pessoa... A advocacia é uma profissão de pessoas que são impositivas, pessoas que são para frente, sem ser soberbo, sem ser arrogante. Você nunca pode ser arrogante. Você tem que ser uma pessoa comunicativa. Eu sempre fui comunicativo. Comecei como? Atuando na igreja. Eu frequentava uma igreja. Na igreja ali, começou meus primeiros clientes. Aí eu tinha um amigo, que era um médico, indicou outros. Os médicos indicaram outros. Sempre trabalhei por indicação. Comecei do zero absoluto. Levei 1 ano para comprar meu primeiro carro e andava de ônibus. Muitos sabem da minha história e não é soberba. Antes de 30 anos, eu já estava na minha segunda aeronave. Quer dizer, eu progredi do absoluto. Meu pai são semi-analfabetos, são pouquíssimos estudados, moram no norte do Paraná, numa cidadezinha pequenininha chamada Jaguapitã. Quer dizer, muitos sabem da minha história. Eu não tenho nenhum parente que era advogado na época, ou seja, eu comecei do zero, costumo dizer, absoluto. Então você inicia com network, com a primeira rede de relacionamentos que você tem. Esse é um. O erro que eu cometi, que hoje eu não cometeria mais, e eu recomendo quem comece: organização. Você deve ser uma pessoa extremamente organizada em todos os aspectos, não apenas na organização jurídica, mas administrativa. A administração é vital. Importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então é necessário você ter uma administração rigorosa.
E isso no começo, confesso para você que eu estava mais preocupado nas minhas causas, estava mais preocupado em ganhar dinheiro e tal, e menos preocupado com a administração, fui me preocupar depois. E acabei terceirizando isso para pessoas e tocava a vida. Hoje, por exemplo, eu tenho um controle muito grande e uma preocupação muito grande com questões administrativas. Isso me preocupa muito e é um conselho que eu dou. Está começando sua atividade? Sem inibição, seja uma pessoa espontânea, uma pessoa proativa, sem ser arrogante, sem ser soberbo, sempre com muita humildade. E humildade é o quê? Humildade é verdade, soberba é mentira. Sempre trabalhando com muita humildade. E seja uma pessoa organizada administrativamente, sempre tenha preocupação em organizar administrativamente, porque se você cresce organizado, é muito mais fácil do que você organizar depois que cresceu. Eu, por exemplo, acabei organizando o escritório, toda a nossa estrutura, quando a gente já tinha um tamanho. Mas eu deveria ter feito isso antes. Paguei um preço até caro por isso, por não ter atentado para isso. Perfeito, Nelson. Tem muita gente mandando aqui mensagem. O Matheus, que é sócio da Nelson Williams aqui de Goiânia, já também mandou um abraço dele aqui. Davi Soares, da Casag, mandando aqui um abraço dele também. A Valéria, da nossa Caixa de Assistência Casag, também mandando o alô dela. A gente agradece aqui a todas as participações e fazendo um pinga-fogo para a gente finalizar, porque daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente, né? A gente tem várias perguntas. O Agnaldo Bastos, ele está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Agnaldo Bastos, que é um grande advogado aqui de Goiás, ele pergunta: Dr. Nelson, você acredita que seja possível alguma forma tecnológica de substituição do Poder Judiciário como forma de resolução de conflito alternativo? Como seria isso e o que você sugere? Tem as Online Dispute Resolutions, né, as ODRs, que já virou moda, mas o que você acha? Qual é a sua posição? Eu acredito que a tecnologia deve diminuir muito e resolver muitos desses conflitos que são repetitivos. Eu acredito que a atividade advocatícia repetitiva, ela de certa maneira ela irá desaparecer ou diminuir muito em relação da tecnologia. As demais não, porque a atividade de advocacia é uma atividade humana, que necessita olho no olho, contato, sensibilidade. Então, a advocacia propriamente dita, não, mas trabalho repetitivo, sim. Perfeito. A gente tem muita pergunta aqui, algumas perguntas relacionadas ao início da advocacia, a gente já falou sobre isso, algumas falando também de conciliação, mediação, a gente também já mencionou isso de en passant. Eu não vi quem perguntou. A Luísa perguntou: a live vai ficar salva? Sim, nós vamos baixar essa live, ela vai ficar disponível para vocês assistirem depois lá no nosso canal do YouTube da ESA. Dr. Nelson Williams, nós temos 3 minutos para encerrar a live. Eu já quero te agradecer, dizer que a gente sempre faz, em todas as nossas lives, a gente busca extrair alguma frase de efeito que resuma bem a live, e aqui você disse muitas coisas, e talvez uma das mais bacanas é que você disse que a advocacia exerce um papel social. Não podemos abandoná-la. Precisamos apaziguar a sociedade. Exato. Eu tenho muitas restrições a advogados belicosos, Rafael. E a advocacia, ela é assim, de paixão, e eu advogo com paixão, amo advogar, advogo com paixão, porém, sem ser belicoso. Você deve ser impositivo, sem ser belicoso, rancoroso. Eu não tenho rancor, eu não guardo rancor. Eu advogo e defendo direito. Agora, eu não sou contra o ser humano, eu não pego birra de uma pessoa e fico pessoalizando. Tem muita gente que advoga com o fígado, né? E a advocacia, ela é uma advocacia com paixão, mas com razão, sem ser belicoso, sem pessoalizar as coisas, e sim procurando sempre resolução de conflitos, não criação de conflitos. Nelson, dá aí o seu adeus, a nossa live está finalizando. Nós temos 55 segundos. Eu já quero demonstrar aqui, deixar clara a minha gratidão. Eu sou um admirador do seu trabalho, agradeço pela participação, todo mundo aqui elogiando essa live, que realmente foi muito engrandecedora. E nós temos 40 segundos aí para você dar o seu adeus.
Bom, quero agradecer a todos, Rafael, agradecer ao seu trabalho aí, agradecer aos colegas advogados, aqueles que não são advogados, aqueles que irão se tornar advogados, e vou falar, a advocacia é linda, é uma profissão apaixonante, gostosa, e nós que escolhemos o direito, sermos operadores do direito, temos um papel muito importante na sociedade, que é o papel de solucionadores de conflitos, e não causadores de conflitos.